Buenas! Estamos começando mais um podcast Estação 29. Meu nome é José Mauro Batista e o meu colega é Rodrigo Dias. E hoje a gente está recebendo, a Maria Isabel Garcia, mais conhecida como Bebel, que é influenciadora, e voluntária do projeto Quatro Patas. E a gente vai falar aqui sobre animais abandonados, maus tratos, enfim, toda essa questão envolvendo animais. Rodrigo? Isso, então, Bebel, seja bem-vindo ao nosso podcast Estação 29. E para quem está assistindo, ou ouvindo pelas estações do Spotify, a gente convida que compartilhe, curta, e divulgue o nosso canal através do Paralelo 29. Então vamos iniciar o nosso bate-papo hoje aí, que com certeza terá muitas histórias e muitas ocorrências com os nossos animais aqui em Santa Maria. Te pergunto o que é o projeto Quatro Patas, Como é que ele funciona? Bom, então primeiro gostaria de agradecer o Rodrigo, José Mauro, pelo convite de estar aqui. Vai ser muito legal falar do projeto, trazer essa visibilidade que a gente precisa muito, que mais pessoas conheçam e se envolvam. Então, o projeto Quatro Patas, ele surgiu da vontade de ajudar os animais em situação de vulnerabilidade em Santa Maria. Ele é um projeto sem fins lucrativos. Todas do projeto, somos 5, somos voluntárias, então estamos por amor, para ajudar. E a gente busca ajudar os animais. Então, o nosso lema é: se passou na nossa frente, é nosso. E a gente também, no nosso Facebook, no nosso Instagram, a gente divulga casos. Então, casos de toda a cidade. O Quatro Patas não é uma ONG, é um projeto. E não tem sede física, é isso? Isso. E muita gente faz essa confusão, Então, o Quatro Patas, ele não é uma ONG, não é uma organização, não tem o CNPJ, enfim, a gente não tem um local físico. E isso as pessoas acreditam que a gente tem. Quando se fala em causa animal, em projetos, o pessoal já pensa: vou levar lá e vou deixar lá na ONG. Só que não é assim que funciona. A gente não tem sede e cada uma está na sua casa, então a gente faz o que pode. Quando a gente resgata, a gente leva para uma clínica e a gente depende de lar temporário. Então, pra gente seguir ajudando, a gente precisa de pessoas. Então, não tem um lugar que a gente vai lá e deixando os animais, enfim. Não tem um canil. Não tem um canil. Enfim. E aí, o que a gente faz é a gente resgata, a gente tenta recuperar esse animal e ter um lar temporário pra ele ir, enfim, se recuperando também e tendo todo o amor e se adaptando numa casa, que isso é muito importante. Porque muitas vezes, se o cachorro ele vai pra um canil, ele não consegue viver em um ambiente familiar, ele vai demorar muito pra se adaptar. Que é uma adaptação difícil. Então, quando ele já sai de uma situação ruim e vai pra uma casa, ele já vai aprendendo como é viver numa casa, como é ter uma família. Mas já aconteceu de pessoas procurarem para achar que vocês recolhem o animal de rua. Todos os dias. E é só cão e gato? Que tipo de animal é? A maioria é cão e gato, mas assim, chega questões de coelho, chega cavalo, mas aí tem aqui em Santa Maria, Sim. Chega questões de denúncia também, Por exemplo... Qual o bicho mais estranho que apareceu pra vocês? Não sei. Desde o que eu tô, assim, não teve muitos... Mas coelho já apareceu, então. Já. E aí chega denúncias, assim, os vizinhos batem no cavalo. Tipo, de denúncia chega, sabe? Daí a gente sempre orienta como fazer a denúncia. Uhum. Então isso é muito importante também do projeto, que a gente é um canal de informação. Então as pessoas nos procuram ali no Facebook, mandam mensagem, a gente recebe muitas mensagens por dia, inclusive as voluntárias, a gente tem plantões. Então tem o plantão de segunda de manhã, de segunda de tarde, de segunda de noite.
Cada uma é responsável por um dia. Claro, como somos 5, eu tenho... Ficam ali na página. Ficamos na página. E como é que dá essa dinâmica, né? Provavelmente os voluntários têm as suas vidas, trabalham, né? E essa dedicação não acaba... São entre 5 só. Uma demanda do tamanho de Santa Maria. Sim. E talvez até da região. Pode vir de outras pessoas, né? Como é que vocês fazem essa dinâmica de se organizar? Pois então, tem gurias que ficam com mais dias, dependendo do trabalho, né, de cada uma. Mas a gente coloca ali no grupo mesmo. Então, segunda quem que pode ficar, terça quem que pode ficar. Às vezes tem uma lacuna, tipo, hoje eu não vou poder ficar terça de noite. Daí quem fica quarta de manhã diz, não, pode deixar comigo que eu respondo. E aí a gente vai respondendo, mas aí para as pessoas verem o quanto é difícil, né? É 24 horas. E aí tem gente que manda mensagem às vezes meia-noite, que já não tem mais ninguém, né? A gente tá dormindo, enfim. E aí a pessoa, quer que a gente responda, quer que a gente resgate. Aí se tu manda no outro dia de manhã, como é que foi? Agora já não adianta mais. Mas... Eu vi ali vários apelos pro pessoal ajudar. O projeto tá sempre no vermelho, né? Como é possível ajudar? Então, a gente tem o nosso Pix, né? Que é a forma mais fácil. Inclusive é 4patas.sm@yahoo.com.br, para quem quiser já fazer as doações. E a gente também, muitas vezes, a gente faz a questão de ir até a clínica e pagar. Se a pessoa quer, eu não vou fazer o Pix, eu quero ir até o lugar e pagar. Então, por exemplo, a gente tem as nossas clínicas que são mais parceiras, assim. Na verdade, parceiras porque aceitam os nossos animais, né? Não que a gente tenha muitas condições especiais. Mas, enfim. Aí a pessoa pode ir até a clínica. Por exemplo, a gente tem agora alguns cachorros internados no SEV. Então, a pessoa vai até o SEV e acerta. Olha, eu gostaria de pagar. Enfim, as contas são 5, 10 mil reais. Gostaria de pagar 20 reais. Tá. Gostaria de pagar 100, gostaria de pagar 1.000. Tem gente, gostaria de quitar a conta do cachorro tal. Eu vi que vocês estão com uma campanha com base no número de seguidores que vocês têm no Instagram e no Facebook. Sim. Se cada um desse uma quantia X lá, resolvia os problemas Fala pra nós essa campanha aí pro pessoal ajudar. Pois é, então... Quem tá ouvindo aí, por favor, preste atenção pra ajudar. A gente... Acho que no Facebook são... Nossa, vou até olhar para não falar errado. Mas a gente tem muitas pessoas no Facebook. E se cada um doasse R$1... Já resolveu o problema. Já a gente quitava todas as dívidas, assim. Deixa eu entrar aqui pra ver. Quando você tem de dívida, se é que... Eu não sei te dizer ao certo. Mas a gente tem bastante porque... Tem 79 mil seguidores no Facebook. 79 mil. Vocês têm o caderninho, como você diz, com as veterinárias. Tem. Com os pet shop, é isso. E aí tem animais, assim, que... Como não tem CNPJ, né? São as voluntárias que assumem essa dívida, né? E isso da questão do CNPJ é uma escolha do projeto, porque talvez poderia ser um facilitador, né? Pois é. Tem várias questões, né? Inclusive, não é algo que a gente... nunca teremos. Mas aí tem a questão do espaço físico, né? Que para tu fazer o CNPJ, ele pede o endereço físico. A questão do número de telefone, que a gente, inclusive, não trabalha com telefone, porque... E as pessoas muitas vezes querem... eu quero um número para ligar. Não, imagina, a gente tá no trabalho, enfim, alguém ligando, ou tá dormindo de noite... Então, mas não é algo que a gente exclui, assim, mas é mais essa questão do espaço físico, que daí as pessoas vinculam. Não, é uma ONG, a gente vai deixar lá, é responsabilidade deles, sabe? Tá, e outra coisa também, Bebel, a questão de 5 voluntários, é porque é limitado ou existe uma seleção, ou quem queira participar pode procurar o projeto? Como é que funciona essa dinâmica hoje? Pois é, inclusive eu entrei ano passado no projeto, então eu sou recente, quando as gurias postaram que precisavam de voluntárias. Então elas postaram ali, olha gente, a gente tá com uma demanda, enfim, eu acho que eram 2 que estavam, e daí nesse entrou 3. A gente precisa de voluntários que se disponibilizem, que possam estar trabalhando. E tem uma seleção, né? Porque não pode ser, qualquer pessoa, você. Aí quando vê uma pessoa que, enfim,
não tem uma responsabilidade, né? A gente precisa conhecer mais ou menos, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um caso muito famoso na cidade, uns anos atrás, em que uma moça que tinha uma ONG, né? Ela foi denunciada, a polícia foi na casa dela, encontraram vários animais, 20 e poucos animais mortos, enfim. E ela tinha uma ONG, eu acho que com o CNPJ, ela pedia doações. Esse é um problema, né? Mas eu pergunto o seguinte, os acumuladores. Pois é. Como é que é essa história? Tem muita gente com cão e gato aí... Né, que não tem condições. Isso é uma questão, né? Então, por exemplo, colocar um voluntário no grupo que é acumulador. A gente tem que entender que a gente tem um limite. Apesar de que a gente ajuda os animais, isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Mas vocês são um projeto, como é que vocês não vão resgatar? Vocês vão deixar esse animal morrendo? Mas a gente não tem braço pra salvar todos os animais de Santa Maria. Nenhum projeto tem. Então a gente faz o que a gente pode nas condições que a gente tem. Mas não tem como a gente salvar todos. Imagina, eu se tivesse resgatado todos os animais que passam por mim, teria 50, mais de 50, né? Então tem essa questão, que tem gente que é acumuladora, que não sabe, que não tem esses limites, né? E aí eu lembro desse caso. Sim. E eu não acompanhei tão de perto assim, que eu era mais nova, mas eu lembro que teve toda essa função e os animais estavam... Sim, mortos, né? Muitos estavam... Sim, 25 animais mortos, salvo engano, né? E teve também um caso de um senhor que era bem conhecido, né? Tocava violino ali pelo centro. Ele morreu num acidente, né? Há uns anos atrás. E foram na casa dele e também tinha alguns animais em situação parecida. E eu lembro que ele contava que tinha animais em casa, enfim. Esses casos a gente sabe que existe, né? E a questão dos maus tratos, que tipo de... como chegam esses animais até vocês, assim? Que histórias a gente tem aí para... Pois os maus tratos, eles acontecem todos os dias, né? Às vezes na frente dos nossos olhos, assim, e... enfim. Mas os animais, eles chegam de diversas formas. Então, tem pessoas que nos chamam ali no... Muitas pessoas nos chamam, né? Todos os dias ali no Facebook, principalmente no Facebook. E aí, falam histórias, mandam fotos, enfim. Mas a gente sempre tenta fazer com que a pessoa se responsabilize. Quem mandou a denúncia. Quem mandou. Então, assim, tu consegue se responsabilizar, a gente vai postar ajuda, a gente posta tudo. E muitas vezes funciona, muitas vezes a pessoa diz, não, eu não posso. E daí a gente posta, tentando ver se alguém consegue se responsabilizar. Mas os nossos animais, principalmente, chegaram por nós. Então, a questão dos maus tratos, né? Eu vou contar a história do Preto, que é o meu cachorro, que foi do Quatro Patas. E ele é um cachorro que eu acompanhava na rua. Ele era tipo um cão comunitário, assim, ali da minha região. E fazia um bom tempo que eu via ele na rua. Daí, depois eu fui ver a primeira foto que eu tinha dele. Fazia 1 ano já que eu acompanhava ele na rua. Então, dava remédio pra sarna, dava remédio pra pulga, dava vermífugo, alimentava ele. Então, assim, eu fazia o que eu podia, né? E muitas vezes a gente fala isso, assim, ó, faz o que tu pode. Tipo, alimenta um animal, tu já vai te ajudando, dá remédio. Então, esse Preto eu ia cuidando, assim, da maneira que eu podia. Até que... E ele era um cachorro que muitas vezes tinha sarna, assim, ficava todo em cima dele, todo branco, assim. E aí eu dava remédio e ele começou a aparecer com umas lesões em volta dos olhos, com sangue. Então era cheio de casca e sangrava. E aí eu fiquei, meu Deus. Aí comprei o remédio pra sarna, dei, porque parecia muito com sarna. E o remédio, ele demora uns 20 dias, 28 dias pra fazer efeito, né? Aí eu esperei esse tempo, fui ver, não tinha melhorado nada. E eu, não é sarna. E esse tipo de lesão em volta dos olhos é muito característica da leishmaniose. E eu pensei, ele tá com leishmaniose. Aí tinha um vizinho que alimentava ele também, que cuidava dele assim. Falou, olha, ele tá definhando. Ele tá cada dia pior, ele tá fraco, porque ele era um cachorro bonitão, assim, na rua. Eu lembro que eu olhava ele e pensava, não, mas ele tá bem, vamos ir mantendo ele assim, porque caminhava muito. E aí ele começou a ficar fraco, perder pelo. E aí eu pensei... E aí, do prédio que eu morava, eu tinha uma sacada de vidro, assim, e eu conseguia ver a rua.
Então eu lembro um dia que eu tava sentada no sofá e tava uma chuva, um frio, uma chuva. Então eu tava bem tapada, assim, olhando TV. E aí o preto esse passando, assim, todo molhado da chuva, doente. E eu pensei, não tem como. Eu ficar aqui no meu conforto. Aí tu recolheu ele. E deixar ele na rua, assim, né? E aí eu decidi que eu ia resgatar. Daí isso eu já tava no projeto. E aí eu mandei pras gurias. E as gurias, olha, estamos cheias de dívidas, mas bora lá, né? Uhum. Aí resgatei ele. E foi um resgate muito difícil. Às vezes as pessoas pensam assim, é só tu pegar o cachorro que tá doente. O preto era um cachorro que viveu a vida inteira na rua. Ele não deixava pegar rebelde. ele. Ele, tipo, um carro, ele não sabia o que era. Eu lembro que eu peguei carne de churrasco, assim, e coloquei dentro do carro. Não queria saber. Não entrava, não teve jeito. Isso que ele era um cachorro que gostava de mim, né? Porque eu cuidava dele. Aí eu tive que chamar o adestrador. Foi, assim, horrível. Ele se debatia, ele gritava, ele se machucou. E eu pensei, bom, mas é pro bem dele, né? Daí a gente levou pra clínica, sempre assim, rebelde. Era um cachorro que tu tinha que... Ficou na clínica internado e daí a gente não tinha pra onde levar, né? Muitas vezes a gente recorre pra hospedagem. Que a gente tem uma hospedagem de confiança. Só que aí eu não queria, assim. Eu pensei, não, vai ter que ter um jeito. Postei. Ninguém quer dar lar temporário. Isso é outra dificuldade que a gente tem. As pessoas não querem dar lar temporário, principalmente pra cão grande, que ele é um cão grande. E com leishmaniose. Que depois a gente entra nesse assunto, mas as pessoas têm muito preconceito. E aí eu falei pro meu noivo, Luiz Fernando, falei... A gente pode dar lar temporário pra ele. E nisso eu morava com os meus pais, o Luiz na casa dele. E aí o Luiz só mandou assim no WhatsApp, podemos. E eu, tá. Aí peguei o preto, levei pra casa, ele nem olhava pra mim, assim. Ele virava o rosto, quando eu falava com ele, ele só virava o rosto, tipo... Olha o que tu fez comigo, né? Ele ficou bravo de sair da rua. Ficou furioso e, claro, ele foi machucado ali, né? Daí ficou 5 dias na clínica preso numa baia. E aí o adestrador falou assim, em 3 dias ele vai estar teu melhor amigo. Ai, meu Deus, será? E eu lembro que o primeiro dia que eu fui passear com ele se jogou na grama e não me levantava. E aí o Luiz teve que pegar ele no colo, colocar pra dentro de casa. Era assim, foi bem difícil. No 3º dia ele era meu melhor amigo. Aí ele deixava eu fazer... Agora ele acostumou. Não, agora... Assim, ele é um cachorro extraordinário, assim. Ele é amoroso, querido. Ele deixa fazer tudo. E eu tenho uma enteada de 7 anos. Ela faz tudo com ele. Monta cavalo, faz tudo. E ele... Quantos anos ele tem hoje, Tosco? Pois é, daí a idade a gente não sabe direito. Mas eu acredito que uns 6 a 8. Que raça é o cachorro? Eu vou mostrar. Vamos conhecer o preto. Vamos conhecer o preto, famoso preto. Bebel, mas ele tinha histórico de violência na rua ou não? Pois então, ele tinha um histórico que ele tinha um tutor e que esse tutor morreu. Esse vizinho que cuidava dele me contou assim mais ou menos. Só que esse tutor dizia que ele não servia pra nada, que ele era um cachorro imprestável, que só queria ficar na rua. Mas por que só queria ficar na rua? Não tinha comida em casa, né? Porque os meus cachorros, eu abro a porta de casa... O preto, por exemplo, eu posso abrir a porta, ele não sai, ele fica do meu lado. Então, quando o cachorro ele é bem cuidado, ele é bem tratado, dificilmente ele vai fugir, né? Sim, e eu vejo que aparece animal com sarna, né? Com feridas. Olha... Ele era assim. Ele é velhinho, hein? Pois é, aí quando eu resgatei ele, o veterinário falou que ele devia ter de 12 a 15 anos. Pensei, bom, daqui a pouco vai morrer, né? Com essa idade. Agora os veterinários dão 8 anos. Ele é... Mas olha como ele tá agora. Ele era, digamos assim, maltratado. Muito maltratado, né? Muito. E Bebel diz uma coisa, né? Esse é o teu caso específico, né? A tua história. Olha como ele tá. Agora, rejuvenesceu. Agora tem gente que olha pra ele e diz assim: ai, é filhotão. Eu fico, não. Mas ele tá lindo. No projeto, né? Vocês têm casos que recebem de maus tratos? Vocês costumam ir no local ou acionam o poder público, né? Porque inclusive hoje
tem responsabilização penal, é crime, inclusive, né? De 2 a 5 anos. Além de multa, né? O perdimento do animal. E aí eu pergunto, já teve caso que vocês tiveram que ir ou sofrem ameaças, tanto pelas redes sociais ou pelo pessoalmente? Queria que também nessa questão dos maus tratos e que tu trouxesse algum caso que já te chocou, né? Te marcou assim dentro do projeto. Assim, a gente fica mais cautelosas nesses casos, né? Inclusive, assim, a gente não vai resgatar animais. A gente não vai resgatar. Nenhum caso. Depende, já teve um caso que inclusive são 2 que estão sobre nossa responsabilidade, o Bingo e o Tião, que a tutora deles faleceu. Então, eles eram animais que ficaram, assim, e daí a gente se responsabilizou. Mas, assim, dificilmente a gente vai, porque a gente recebe, assim, por dia mais de 10 pedidos, com certeza. Então, imagina... Denúncias. E de resgate. E aí, essa questão dos maus tratos, né? A gente não vai no lugar, até porque, imagina, é um perigo, né? Sim, tu ir num lugar de alguém que tá maltratando, tu não sabe como que é a pessoa, quando vê a pessoa, uma pessoa violenta, enfim. Então, o que a gente faz? A gente orienta como denunciar. Que é a delegacia dos animais. Isso. E aí tem a delegacia, tu pode denunciar ali pelo site da prefeitura... Então, ligar pra polícia, tem a polícia ambiental também. Então, assim, ó, sempre a gente tem até um post pronto, assim, como denunciar. Aí tem os vários meios, né? E a gente sempre encoraja a pessoa, né? Denuncia mesmo, faz isso. Porque a gente não tem como fazer esse tipo de trabalho, né? Muito perigoso, enfim. E muitas vezes dá certo. Mas, claro, a gente não tem como garantir que o pessoal vai lá, né? Mas muitas vezes vai e, assim, às vezes eles vão e não tiram o animal. Mas só de ter a visita da polícia... Já muda. Muda o cenário. Então, às vezes, o cenário consegue mudar. Tipo, o cachorro que ficava amarrado na chuva, agora tem uma casinha. Não fica mais amarrado. Houve um caso ontem... Tem o retorno do poder público, né? Da polícia ou da prefeitura nesses casos de denúncia? Vocês conseguem acompanhar isso? Pois é. Assim, tem gente que diz assim, nem adianta denunciar. Porque tem gente que já denunciou muitas vezes e nada aconteceu. Mas tem gente que denunciou e conseguiu. Então, assim, eu, por exemplo, nunca fiz uma denúncia. Porque aí eu tive um caso... E às vezes, assim, ó, se a pessoa consegue conversar com o vizinho, por exemplo, tem essa questão, às vezes é o primeiro passo a se fazer antes de denunciar. Claro, dependendo da pessoa, né? Se tu achar que é uma pessoa perigosa, enfim, não faça isso. Sim. Mas eu, por exemplo, eu tenho 2, né? O Preto e a Aurora. Aí a Aurora, ela sofria maus tratos numa casa, que é uma salsichinha. E aí eu... via que todos os cachorros daquela casa, ele era tipo um acumulador, ele tinha mais de 10 cachorros, eles tinham sarna, E aí os vizinhos falavam que ele gritava, que ele se alterava com os cachorros, que ele batia nos cachorros. Ele tinha um cachorro de grande porte que matou outros cachorros. Então, assim, era uma situação bem delicada. E como é que vocês resgataram esse? E aí, eu falei com algumas pessoas e todo mundo não fala com ele, não fala com ele. E eu vi essa salsichinha bem maltratada, assim, magrinha, dava pra ver todas as costelinhas dela. E ela tinha uma hérnia, que o útero dela saiu pra fora. Porque, de certo, usavam ela pra fazer filhote, né? E que era a matriz. E aí, um dia eu tava passando ali... E falei amigavelmente com ele. Falei, tem vários cachorros, né? Fui conversando assim, bem tranquila. E aí eu falei, eu vi que tem uma salsichinha que tá doente. Eu achava até que era um tumor. Eu queria ver se eu poderia levar ela pra consultar. Falei bem tranquila. Não, falei bem tranquila, assim. Ele falou, pode levar. Daí eu falei, tá, então... E nisso eu tava com a minha cachorrinha que faleceu doente. Então, eu fiquei meio assim, eu falei, tá, então... Depois eu venho aqui e vou pegar ela. E ele tá bem tranquilo. Aí passei todo o meu processo, minha cachorrinha faleceu, enfim. Aí fui lá de novo. Aí fui eu e uma vizinha. Daí eu falei, vizinho, agora eu vim buscar a salsichinha. Tá, vou lá pegar pra ti. Pegou,
Aí ela, assim, sem nada, me entregou. E aí não disse nome, não me deu nada dela. Ela tremia de medo. E eu falei assim, olha, eu acho que vai ser custoso o processo, eu acho que ela vai demorar, ela vai ficar internada até fazer a cirurgia. Ele falou, não, mas não precisa mais devolver. Ah, sim. Era um resgate com os pessoal pra tratar o animal e devolver. Porque assim, era dele, né? Sim, então, ele não queria, pelo jeito. Se ele falasse, não, eu quero, aí ele era o dono, né? Só se eu denunciasse, entrasse com toda essa questão. Claro. Mas eu fui desse jeito amigável, ele falou, não precisa mais me devolver. Vê se alguém quer ficar com ela e pode levar. Então foi um resgate de sucesso, eu não precisei denunciar, eu consegui conversar. Não. E Bebel, nessa questão do resgate, né? Vocês dizem que não vão no local. Mas aí, como é que vocês fazem para resgatar, por exemplo? O Zé Mauro tá meio atrapalhado hoje aqui no Mas como é que vocês fazem esse resgate de levar, por exemplo, para um pet shop, para uma clínica veterinária, né? Tá. Como é que chega até lá? Por exemplo, é feito, eu entendi, faz a denúncia, né? Alguém faz a denúncia no site, no Facebook. E aí, quem é que vai lá e faz depois? Como é que vocês acompanham, né? Para saber o caso do Totó, por exemplo. Né? Geralmente, assim, as pessoas nos dizem o que aconteceu, né? Mandam mensagem. Só que não é nossa responsabilidade. A gente parte muito desse princípio. Cada um tem a sua responsabilidade. Se tu conseguiu ver, tu tem mãos pra fazer. Então, todo mundo tem mãos pra fazer. Você sempre incentiva, então... Sempre incentiva a outra pessoa. Então, tem gente que diz assim, olha, eu não tenho como fazer. Bom, mas a gente também não tem como fazer. Muitas vezes a gente não vai ter como fazer. Porque a gente já tem as nossas contas, os nossos animais. Sim. E aí, como que chegam os animais até nós, né? Os nossos resgatados. Aí, a gente tem a premissa de que se chegou na nossa frente, é nossa responsabilidade. Então, se chegou na frente de uma do projeto... Aí a gente tem que resgatar. Mas daí sou eu, por exemplo, vou lá, vejo um caso de maltrato na frente da minha casa. Vou lá, pego o cachorro e apresento pra vocês? Não. A gente não tem nada que ver. Tá. E aí? Sim, falando bem sinceramente. Sim. Aí, assim, vamos lá no exemplo, né? Tu viu um cachorro que tava na rua machucado. Pegou. Aí, tu nos manda uma mensagem. Olha, eu resgatei esse cachorro, ele tava na rua, gostaria de ver o que eu posso fazer. Que geralmente as pessoas mandam assim. Daí a gente vai orientar. Olha, leva numa clínica veterinária. Pede a gente só posta pedido de ajuda financeira se tem o papel timbrado da clínica, né? Por segurança e, enfim. Pede o papel timbrado dos gastos da clínica. E aí nos encaminha que a gente vai postar. Aí a gente coloca lá, recebido de tananã, cachorro, daí a gente posta o textinho. Encontrei esse cachorro tal dia na rua tal, tava machucado, levei na veterinária. No nome da pessoa, né? Isso. Vocês divulgam pra pessoa que fez o resgate. Aí tipo, Rodrigo, resgatei, tal. Aí a gente coloca o texto que a pessoa mandou. Levei na veterinária, gostaria de ajuda financeira. O meu Pix é tal, aqui tá o papel da clínica, quanto que vai dar o orçamento. E posta foto, e geralmente manda foto do cachorro, e a gente posta. O projeto funciona como divulgador, Isso né? aí. Daí as pessoas vão olhar, como tem 70 mil seguidores, aí eu, Maria Isabel, tô lá mexendo. Ai, olha esse cachorrinho resgatado, nossa, que bom que ele tomou uma atitude. Ai, vou ajudar, pego, copio o Pix... Vou lá, tananã. Às vezes a pessoa liga, entra em contato, se é o telefone. E a gente pede o telefone também. Liga, olha, eu tenho umas coisas pra doar, tu aceita? E vai tendo essa rede. Aí depois que o cachorro tá recuperado, por exemplo, tu não pode ficar com o cachorro. Daí tu manda, eu não posso ficar com o cachorro, eu já tenho 5 cachorros. Enfim, daí a gente, tu pode dar lar temporário, como é que vai ser? Porque a gente só divulga a adoção se o cachorro é castrado. Principalmente para não ter essa proliferação, né? Sim. Que já tem. Então, não, eu vou castrar e vou colocar para adoção. Daí a gente coloca lá, recebido de tal pessoa. Esse cachorrinho foi resgatado, agora ele tá super bem e está disponível para adoção. Contato com tal. Aí posta a foto do cachorrinho, já bonitinho, né? E aí é assim que a gente vai fazendo. E dá certo, porque as pessoas olham... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tens ideia de quantas entidades, entre projeto, ONG, existem na cidade para cães e gatos? Tem bastante. Tem a dos cavalos, que é... Tem.
O Instituto, agora Isso, eu acho, né? Eu esqueci o nome. Não, IEAB. IEAB, eu acho. Acho que é isso. Isso mesmo. Né? Essa é uma ONG bastante conhecida. Né? Mas de cães e gatos, assim, tu tens ideia de quantas pessoas trabalham com essa questão? Ai, tem bastante. Eu acho que tem uns 10, assim. Eu te pergunto pelo seguinte, recentemente a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar resgatou um cachorrinho vítima abandonado, né? E não tinha canil, não tinha local na cidade para abrigar esse animalzinho. Por sorte, apareceu uma família que adotou. Isso chamou atenção. Não havia local. Eles contataram com todos os projetos e ONGs existentes na cidade e não tinha. Estavam todos superlotados. Era essa a informação, superlotados. Vamos falar de cães comunitários, cães de rua, né? Mas antes, só que eu tô com uma curiosidade. Tá, eu tô só com uma curiosidade. Senão ele me corta, Bíblia, depois a gente perde. Eu tô com uma curiosidade que eu acho que é importante, muitas pessoas também devem ter a mesma curiosidade. Caso, né, a gente falou dos maus tratos, mas caso de crueldade mesmo, assim, de perversão, tem algum que tu já ouviu o relato no grupo e que, né, é um assunto delicado, assim, mas poderia contar um desses casos pra nós, assim, que tipo, esse foi... Sim, assim, faz pouco tempo que eu tô no Quatro Patas, né, então tem algumas histórias que eu não sei, inclusive antes de vir eu falei pras gurias, gurias, vamos trocar algumas informações, mas tem um caso de outro projeto, que inclusive é o projeto Aquiles, da Thaís, que é super sério também, super confio nela, que a Thaís... Esse caso me marcou muito, assim. Não é do projeto, mas enfim, vou trazer porque foi nesse sentido. A Thaís tinha postado já, gente, não vou mais resgatar nenhum animal, porque o projeto da Thaís é só ela, né, uma pessoa. Eu não vou mais resgatar, eu estou no meu limite, as contas estão no limite, chega. Aí ela disse que estava indo pro trabalho e viu uma cachorrinha na chuva. E aí que ela, não tem como. E aí, na saída do trabalho, tipo, demorou horas, a cachorrinha ainda tava ali. Daí ela disse, não, é pra mim. Ninguém tinha resgatado. Ninguém. E a cachorrinha, porque os cachorros andam muito, né? Às vezes tu vê um cachorro e tu quer ajudar e tu já perdeu, porque ele já andou quilômetros. E a cachorrinha ainda tava ali. E ela, não, é pra mim. Aí ela resgatou, tava assim, magérrima, com as costelinhas também aparecendo. Levou no veterinário. E ela não tinha analisado, até porque era de noite, enfim, tava chovendo. E aí os veterinários examinaram e falaram, essa cachorrinha era vítima de zoofilia. E aí ela era abusada, era estuprada sexualmente, né? E acontece muito caso de zoofilia. Assim, não é muitos, ainda bem, mas tem. E aí, esse caso, a Thaís até... Assim, porque as pessoas pra ajudar, muitas vezes elas têm que se chocar, né? Pra ajudar. E aí, ela postou a foto, assim, de como tava a situação. E foi chocante. E aí, muitas pessoas ajudaram, realmente. E logo a cachorrinha conseguiu um lar temporário. Daí foi castrada depois. E foi adotada. Inclusive, foi muito bem adotada. Ficou coisa... Nem parece a mesma, assim. Se tu colocar uma foto do antes e do depois, nem parece a mesma. Inclusive, a tutora dela se mudou de estado e levou ela junto. Então, foi um caso de sucesso, assim. Os animais de rua, então... tu é a favor do cão comunitário? Há uma polêmica nisso aí, há uma né? polêmica. Pois é, até medo de falar, né? Não, mas vamos criar polêmica aí. Há uma polêmica nisso, mas existem os cães comunitários. E como eu disse, não dá pra gente abraçar todos os cachorros e pegar e salvar, né? E aí, esses cães comunitários, vamos usar o exemplo do Jeff, né? Que é famoso na cidade, tem Instagram. Jeff, né? Jeff. Ele é um cachorro que ele é muito acostumado a viver na rua. Então, ele é um cachorro que ele se dá bem na rua, vive bem. Inclusive, ele frequenta vários lugares, vai em pet shop, vai em bar. De dia ele tá nos pet shops, de noite ele tá nos bares. Esse é o que participa, esse é o que seguido tá em confusão, de briga. Ele participa das brigas, ele participa das manifestações, ele tá em todas, né?
E aí, esse é um cachorro que ele é cuidado na rua, então... Foi castrado recentemente. Inclusive, o pet shop que eu levo os meus cachorros, a menina já pegou ele pra dar banho. Ela pega de vez em quando, porque ele frequenta esse pet shop. Daí um dia ela, vem cá que eu vou te dar um banho. Deu um banho nele, tudo. Então, ele vive assim. E já teve pessoas que tentaram adotar ele. E então, ele não quis saber. Ele foge, ele dá jeito de fugir. Então, várias pessoas já tentaram adotar e ele foge. Então, muitas vezes o cão comunitário, ele é assim... Ai, precisa muito de uma adoção quando ele tá muito velho, tá muito doente. Mas, assim, a maioria não sei, mas alguns não vão se adaptar. Tipo, o Jeff é um que... Ele vive nas ruas. Eu acho que tinha até o companheiro, que é o que tem a estátua agora, que é na Praça dos Bombeiros, não é? Não, tem uma estátua, né, no Pois Amigo, na Praça dos Bombeiros, Eu acho não que sei era se ainda existe. Não sei. Legal, Mas tem outro, tem vários cães na rua que eu soube que são comunitários. Tem um que não tem uma pata. Ele deve ter amputado. Esse anda com o Jeff aí. Ele fica no um churrasquinho que tem ali na Avenida Rio Branco, que funciona de noite ali, o pessoal da comida. Sim. Eu já dei, e eles ficam ali. Eles ficam ali, os taxistas adotaram, tem as casinhas. Né? E aí eu acho bem legal isso. A polêmica é porque tem pessoas que entendem. Tem várias polêmicas, né? Tem gente que é porque não gosta de animal, não gosta de cachorro. Que acha que... Não tem que estar na rua. Não, né? Cachorro que nem tá atrapalhando a vida da deveria pessoa. existir. Tem gente que pensa assim, que é contra animal. Né? Tem aquele que acha que ele não deve estar na rua, deve estar numa casa, num lar. Uns porque acham que ele não deve atrapalhar, né? E outros porque acham que na rua é maltratado. Sim. Enfim, existe tudo isso, existe né? esses pontos. E existe aqueles que criaram esse conceito do cão comunitário, né? Sim. E aí eu acho legal essa questão das casinhas, por exemplo. Bom, o cachorro tá ali. E muitas vezes o cachorro adota posto de gasolina, por exemplo. Tem um posto lá em Camobi que tem a cachorrinha. E ela tem a casinha dela, tem tudo dela ali. Inclusive, ela toma medicação todos os dias. E eles dão a medicação. Então, assim, é um cachorro que tá... Eu parto da premissa assim, ó. O cachorro tá bem cuidado. O cachorro tem um lugar pra ele ficar. Ele tá sendo alimentado. Ele tem carinho, porque o pessoal ali do posto dá carinho. Tá muito bom. Tem um caso de cachorros que ficam em lojas ali, farmácias no centro aqui de Santa Maria, né? Tem gente que se incomoda, né? Com o animal ficar no meio. Mas tem também, por exemplo, um estabelecimento que vende comida, por exemplo. É complicado um animal entrar, né? E eu também entendo que tem uma questão... E é amplo, né, essa discussão. Por exemplo, tem o risco de atropelamento. Sim. Risco de sofrer maltratos. Tem os moradores de rua. Eles atacam também, né? Tem cão de rua que é furioso, né? Existe algum caso, por exemplo, que você já receberam denúncia dos moradores de rua tratam bem esses cachorros comunitários? Tem uma boa relação? Como é que... Assim, ó, tem moradores que eles são incríveis pros cachorros, né? Que assim, eu chego a me impressionar, que são melhores que pessoas que têm muitas condições. Porque eles alimentam, tu vê os cachorros sempre seguindo eles, os cachorros gordinhos, bem cuidados. Tem esses dias que eu vi que os cachorrinhos estavam até de coleira. Cada um tinha sua coleira colorida, assim, bem cuidados. Então, eu acho que é muito difícil a gente falar, sabe? Porque tem uns que... É que nem todo tipo de pessoa. Eu já vi também. Então, tipo, tem uns que vão cuidar muito bem, tem uns que vão cuidar muito mal. Assim como tem gente que é muito rica, que maltrata muito seus animais, então... Eu não sei se tu conheces, Bebel, um senhor que é... Ele é catador. Eu agora esqueci o nome dele, mas a gente publicou um vídeo dele no Instagram do Paralelo 29 esses dias. É Max. Ele mora na Urlândia. E ele caminha toda a cidade. Às vezes ele anda com uns 5, 6... Ele faz um revezamento, até 10 cães eu já vi. Tem gente que diz que ele anda com mais. Ele conta que tem 28, né? Eu vejo que tem muitos catadores que andam acompanhados de seus animais, né? Ele, inclusive, eu já ajudei. Um dia eu vi, assim, parei o carro e falei... tinha um pet shop. Eu falei, posso comprar ração pro senhor? Ele, pode, eu super aceito. Daí comprei, dei, ele ficou bem feliz. Então,
vai chutar como pode, né? E eu acho que isso do cão comunitário tem todos esses riscos, né? Mas assim, muitas vezes ele tá muito melhor que um cão que tá completamente abandonado. Então, por exemplo, lá perto da Dores Campestre, lá que tem os condomínios, o Terra Nova, Moradas Clube, tem ali no meio, tem um canteiro que tem as casinhas. Tem até os nomes dos cachorros. E aí que o pessoal alimenta. Então, assim, são muitos cachorros que a gente tem na rua, infelizmente, aqui em Santa Maria. Então, eu acredito que esses que estão, que são comunitários, que tem quem cuide, às vezes estão melhor do que outros que não estão. A gente falou bastante de cachorro. O gato é diferente a natureza dele, né? Pois é. Essa diferenciação, né? E a gente tem muito caso de gato também. Uhum. E muito, assim, de postar. Eu nunca adotei gato, nunca tive gato. Então, eu não tenho tanto esse contato com gato. Mas tem muitos casos de gato. E assim, também acontece. O gato é resgatado. Uhum. E, enfim, ele é diferente, mas não é tão diferente, né? Então, é resgatado. Acontece o mesmo processo. Só é doado se é castrado. E geralmente só é doado se o apartamento é telhado, né? Pro gato não vir. Sobre os cães da rua, eu quero perguntar mais uma coisa, né? Tem a questão da castração, né? Esses animais deveriam ser castrados, né? Eu te pergunto o seguinte, eu vi recentemente uma reportagem, né? Uhum. Na região da Tijuca, no Rio de Janeiro, os cães começaram a se reunir ali e eles se tornaram uma ameaça para outras espécies, né? Como ali tem animais silvestres ali, né? Esses cães, eles acabam matando macaquinhos e outros animais ali, né? E isso acontece em grandes cidades. São Paulo é o mesmo fenômeno, né? Eles são tratados como espécies invasoras e predadoras, né? Como é que tu vê essa questão em Santa Maria, por exemplo? Existe isso? Eu até vi esses dias um post assim: por que não levar seus cães para trilhas? Porque aí tem a questão da fauna, e daí o cachorro vai colocar o cheiro, e aí dá... Enfim. Só que eu acho que nós, pessoas, prejudicamos muito mais toda essa questão de flora, de fauna, de meio ambiente do que os animais, né? Porque eu já vi esses cães atacarem gatos, né? Sim, tem isso, né? Os cachorros de rua atacarem os gatos, enfim. Mas assim, por exemplo, isso de trilha, né? Daí um veterinário que eu gosto, ele já postou o contraponto. A gente vai pra trilha e muitas vezes tem gente que deixa latinha de cerveja, que faz uma bagunça, que faz churrasco que não pode. Então eu acho que essa questão, assim, tipo, praia, não pode levar o cachorro. As pessoas colocam música alta, fazem... Então eu acho que às vezes a gente aponta, né, pro cachorro, sendo que a gente tá fazendo muito pior. E, Bebel, uma questão também que eu acho do projeto aqui que acontece é os cachorros, né, até pra gente já ir finalizando o nosso podcast, é os cachorros de raça, né, que geralmente ou vão ficando com uma certa idade, ou, né, comprou, ganhou e achava que o animal ia ser de um jeito e não se adaptou. E às vezes se encontra abandonado, né, ou quer ser livrado do animal. Acontece bastante isso no projeto, né? Como é que também vocês procedem nesses casos atualmente? Eu até, quando eu comecei a fazer os plantões ali no Facebook, os primeiros dias eu fiquei bem mal, assim, porque eu recebi uma mensagem de uma mulher falando assim: olha, eu tenho uma cachorrinha, tem 13 anos que ela tá comigo, e agora eu vou me mudar de casa, eu preciso me desfazer dela. Até eu vejo que às vezes sofre até um cancelamento na rede social. Eu fiquei assim, meu Deus, a cachorra tá 13 anos com a pessoa, ela tá 13 anos e agora ela vai simplesmente se desfazer. Então tem muito isso de pessoas que querem se desfazer, que querem doar os seus animais, assim. Depois ficam velhos. Depois que ficam velhos e como se fosse descartável. E
E tem isso com os animais de raça também, né? Só que assim, daí os animais de raça é muito fácil conseguir a doação, né? Isso que eu ia te perguntar. Mas, enfim, a gente não divulga animais que têm tutores pra doação. O que o animal de raça, afinal? Todos, pra mim, tem raça, né? Não, só pra gente... Não, é o cachorro Que não tem mistura da... que tem uma raça definida, né? Então, Yorkshire, Poodle, Pitbull, Bulldog... Perfeito. E aí as pessoas, algumas vezes a gente posta... Não é o caramelo. Não é o caramelo, não, o nosso famoso caramelo. Já apareceu o Pitbull aí nas... Tem muito Pitbull abandonado, muito Pitbull pra doação, porque eu vejo que as pessoas pegam... E isso é importante falar, né? As pessoas pegam o cachorro e elas não sabem da responsabilidade que elas vão ter. Então essas pessoas que depois, eu não tenho condições... Ou um pitbull. Um pitbull é um cachorro que ele demanda muito cuidado, muito tempo e muito dinheiro. Estar atentos a isso, Ele é um cachorro, né? de grande porte que ele foi feito pra ter muita energia, pra ser um cachorro, né? Que ele vai precisar caminhar no mínimo 1 hora por dia. Ele come muito, ele vai precisar comer muito, ele vai precisar ter um ambiente. Então eu lembro que teve um caso que eu vi assim um pitbull sendo comprado e eu pensei, essa pessoa aí vai devolver esse cachorro. Tem que saber que tipo de cão vai adotar, né? E aí, essa questão é muito difícil a gente conseguir, então, já que a gente tá se encaminhando, né, pro final, a gente conseguir a adoção dos nossos cães, que são cães vira-latas. Então, agora no projeto, a gente tem 5 cães que estão sob nossa responsabilidade. O Bingo e o Tião, que são uma adoção conjunta. Aí, pessoal, quem quiser já adotar, aí, ó. Tá sendo divulgado. O Bingo e o Tião são cães idosos, é uma adoção conjunta, eles são unidos. Quando um não tá bem, o outro tem que fazer companhia. Tem que levar os dois. Tem que levar os dois. A gente tem a Mora, que é uma cachorrinha linda, querida, maravilhosa. Ela é uma cachorrinha, tipo, desse tamanho assim. E ela tem leishmaniose. Aí, o que as pessoas... O Bingo e o Tião também tem leishmaniose. Daí a Amora tem leishmaniose. E agora a gente tá com a Cacau, que é uma... A Cacau e a Moana. A Moana é uma bebezinha, mas já tá com a adoção encaminhada. A Cacau também tá fazendo uma adaptação. E a gente tem o Preto, que não é meu Preto, que é um cão comunitário, que a gente é responsável também. E aí eu só queria falar um pouquinho da leishmaniose. Isso, sim, importante. Porque assim, ó... Inclusive, tem caso altíssimo em Santa Maria, A gente vive uma endemia de leishmaniose em Santa Maria. E pouco se fala sobre isso. Esses dias a gente até postou nas redes sociais. Não vamos mais resgatar cães com leishmaniose. Vamos explicar o que é a doença, então, para o pessoal entender. Assim. E aí, a gente postou isso, mas pra chocar, né? E na legenda a gente colocou. Imagina se isso fosse verdade. Porque assim, eu fiz 3 resgates. 2 tinham leishmaniose. Então, a leishmaniose ela é uma doença causada por um protozoário, a leishmania. E como que ela é transmitida? É um mosquito palha que transmite. Então, funciona mais ou menos como a dengue. O mosquito vai lá, pica o cachorro e transmite a leishmaniose. Aí, esse cachorro que foi picado, ele não passa para outros cachorros. É isso que as pessoas têm medo. Tipo, quando eu peguei o Preto, todo mundo... ele não vai passar leishmaniose pra Aurora. E eu, não, ele não vai passar. Por quê? O cachorro, ele não é um transmissor. Ele é um reservatório da doença. Então, sim, ele tem a doença ali nele. Mas se o mosquito vai lá e pica ele... Se o mosquito palha vai lá e pica ele, ele pega, né? E vai passar pra e se picar outro cachorro, transmite. Mas o que a gente fala muito? É muito difícil um cachorro muito saudável pegar, porque geralmente são cachorros que estão com uma... enfim, que estão mal cuidados, como o Preto tava na rua, era muito vulnerável, imunidade muito baixa. Mas aí precisa usar a coleira da leishmaniose, né? Que previne a leite. Não tem cura? Não tem cura. Qual é a reação no cachorro? O que afeta ele? A leishmaniose, ela é tipo um lúpus. Vamos colocar assim, tipo um lúpus, tipo uma AIDS. Ela é uma doença que tá ali trabalhando pra detonar o teu corpo, né? Aos poucos o cachorro. Isso, então ela vai afetar os órgãos, muitas vezes afeta os rins. O Preto, quando eu peguei, só tinha afetado a pele. Então, ele ficou com a pele bem prejudicada, mas só os outros órgãos não afetou. Mas ela é uma doença que pode afetar vários órgãos. Ela tem controle, mas não tem cura. Tem controle. Aí, o Preto, ele tá muito bem. Ninguém diz que ele tem leishmaniose, por exemplo. Porque quando eu falo, as pessoas... ele tem! Já ficam assim. O Preto, ele tomou um remédio que é o... É caro. O Milteforam. O tratamento que custa R$1.200, R$1.500.
Minha nossa. E aí ele virou outro cachorro. Esse remédio realmente, assim, ó. E ele faz um tratamento contínuo, que é que geralmente é alopurinol e domperidona, que é um tratamento ok. Então tem cachorros que fazem esse tratamento e vai indo. E usa uma coleira, que daí tem a Seresto e a Excalibur. Que aí usa, inclusive é até uma informação importante, né, pro pessoal, se os cachorros ficam no pátio, se os cachorros, né, têm contatos com outros cachorros, usar, porque a doença tá aí, muito. E cachorro saudável pode pegar também, né? Mais difícil, mas pega. E assim, as pessoas têm esse preconceito, mas eu jamais deixaria de adotar o preto, porque ele tem leishmaniose, sabe? Sim. Então, deem uma chance pro cachorro com leishmaniose. Perfeito. Vale a pena. Tá, Bebel, então, né, como eu queria também te perguntar, hoje, né, o que o projeto, né, já, última pergunta, precisa, né, das pessoas aqui de Santa Maria, da região, o que tá precisando de ajuda agora, aí para finalizar, é o teu momento, né, de, além do Pix que já colocou, né, de que forma as pessoas podem ajudar hoje? Bom, o que a gente mais precisa é lar temporário. Então, esses cachorros, o Bingo, o Tião e a Amora, eles estão numa hospedagem paga. A conta chega todo mês. Então, o que a gente mais precisa é pessoas que estejam dispostas a fazer um lar temporário. A questão financeira é do projeto. Então, a pessoa só vai ceder a sua casa, o seu cuidado, o seu amor, porque a ração vai ser do projeto, os remédios, tudo. Importante, assim, a pessoa não, por oferecer um lar temporário, ela não vai ser obrigada a ficar com o animal, não, né? Isso é diferente. É diferente. Vamos deixar bem claro, bem né? claro, a pessoa vai fazer o lar temporário, a gente que vai pagar tudo quando o animal precisar ir na veterinária, quando tudo é o projeto, né, com as doações. Sim. Mas assim, ó, claro, a gente precisa muito das doações financeiras, mas uma coisa que quebra muito é o lar temporário. Porque às vezes a gente não consegue resgatar porque não tem onde colocar o cachorro. E aí vai pagar mais uma hospedagem. E, por exemplo, o Bingo e o Tião já fazem anos que estão em hospedagem. Quantos anos? Ai, eu não sei ao certo, mas no mínimo uns 2 anos que eles estão... Hoje são quantos animais que estão em clínicas pelo projeto? Agora, tem 3 que estão em hospedagem paga. Tem uma que tá internada ainda. Uma que tá em adaptação, um lar temporário que tá visando adoção. E um que é cão comunitário. 6. E aí tem uma cachorrinha que a gente tá querendo muito resgatar, que ela tem filhotinho e tudo. E a gente postou, a gente só resgata se tiver lar temporário. Aí apareceu. E a gente tá tentando resgatar, porque ela é arisca, enfim. Então assim, ó, quando tem lar temporário, a gente consegue fazer muito. Se tiver o lar temporário, a gente consegue resgatar muitas vezes, né? Os que vêm pra nós, assim, e encaminhar pra... Uhum. E aí é isso. O que o projeto mais precisa é pessoas dispostas a fazer o lar temporário. Perfeito. A gente agradece, então, Bebel. Pena que o tempo é curto, né? Daria pra ficar horas. Daria pra gente falar bastante, né? Então, a gente agradece. E, pessoal, a gente aí, né? Vamos ajudar aí quem... protege, quem acolhe os animais, né? Que são, né, principalmente o cachorro, que é considerado o nosso melhor amigo, né? Então, vamos ajudar no projeto, né? Então, a gente agradece a tua participação aí, né? Obrigado, então, Bebel, né? Que sucesso ao Projeto Quatro Patas, que já existe há anos em Santa Maria. Eu, inclusive, já utilizei dos serviços da página, né? Quando perdi minha cachorrinha, graças a Deus foi localizado na época, né? Mas é um serviço de utilidade pública da cidade aí que presta um ótimo trabalho. Então a gente quer agradecer a tua presença, né? Agradecer também as colaboradoras do Projeto Quatro Patas, que também você está representando hoje aqui. E para quem está assistindo, né? Fica a dica para ajudar no projeto e também curta, compartilhe, né? Mande para os amigos o nosso canal aqui do Estação 29, né? O nosso podcast Estação 29, no Paralelo 29, né? E até o próximo episódio, toda sexta-feira, às 19 horas. Até mais!